Há 10 dias nós conquistávamos a América. Há 10 dias o Fluminense bateu o Boca Juniors por 2-1 e se tornou o rei da América. Qual foi a sua emoção naquele dia? Diz aí nos comentários que eu vou falar aqui nesse vídeo qual foi a minha depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, Ale Chagas aqui na área para falar sobre a emoção de conquistar a América, a emoção de conquistar a Libertadores. É um título que estava engasgado há muito tempo e eu posso dizer, sem nenhuma dúvida, que finalmente, 15 anos depois, o dia 2 de julho de 2008 acabou. Um dia traumático para a torcida do Fluminense, um dia que eu sei exatamente o que eu fiz durante todo o dia e o dia que encerrou com um sonho de uma campanha que foi ainda melhor que a campanha de 2023. Porque o Fluminense naquele ano foi o primeiro colocado da fase de grupos no geral, né? O Fluminense venceu o Libertad fora e em casa, venceu a LDU em casa e empatou fora, goleou por 6-0 na estreia o Arsenal da Argentina e no último jogo, já classificado, perdeu, se eu não me engano, por 2-0. Depois vieram duas vitórias contra o Atlético Nacional, em Medellín 2-1 no Maracanã 1-0. Veio o confronto sensacional com São Paulo, onde nós perdemos por 1-0 na ida e vencemos por 3-1 com aquele gol do Washington aos 46 minutos do segundo tempo, que provocou uma hecatombe no Maracanã, as pessoas se jogando no chão emocionadas. Fomos para a semifinal, pegamos o Boca Juniors, o mesmo Boca, e empatamos lá na Argentina, mas o jogo não foi na Bombonera, foi no Cilindro, o estádio do Racing. Empatamos por 2-2 e vencemos de virada por 3-1 no Maracanã, com gols do Washington, do Conca, com desvio do zagueiro, e do Dodô no finalzinho do jogo. Uma vitória épica que nos levou para uma final, onde nós tivemos um mês para nos preparar para a final. Mas se priorizou o Campeonato Brasileiro, que o Fluminense não estava bem, e o Fluminense continuou não estando bem, não conseguiu fazer os resultados e perdeu a oportunidade de ir mais cedo para Quito, com uma antecedência aí de uns 15 ou 20 dias, para que houvesse uma adaptação maior à altitude. Como havíamos empatado em 0-0 na fase de grupos, talvez, né, a comissão técnica, a diretoria não tenha se preocupado tanto. Mas não ir com antecedência foi um problema. E perdemos por 4-2 e estava 4-1. O Fluminense fez um gol lá pelos 37, 38 do segundo tempo, que tornou possível a virada no Rio, e ela aconteceu. Se o regulamento, né, de toda a fase eliminatória, oitavas, quartas e semifinal, fosse mantido para a final, o Fluminense teria sido campeão, porque perdeu de 4-2, fez 2 gols na casa do adversário e ganhou de 3-1 no Maracanã. Então o Fluminense seria campeão. Mas, previamente, e aí não dá para reclamar, né, havia no regulamento que a final não teria a questão do gol fora de casa. E o Fluminense vence por 3-1, e eu me lembro que o Conca teve uma boa chance no finalzinho do jogo, mas chutou mal. E o Thiago Neves teve uma grande chance no final da prorrogação, bateu de chapa e a bola foi para fora. Vieram os pênaltis e houve aquilo que aconteceu num dos maiores assaltos que eu já vi acontecer no Maracanã. O senhor Héctor Baldassi assaltou o Fluminense naquela final contra a LDU. Inclusive nos pênaltis, que houve um erro de direito dele ao autorizar a cobrança do Thiago Neves. O Thiago Neves parte para a bola, o Ceballos, o goleiro, sai correndo em direção ao árbitro. O Thiago Neves bateu, fez o gol e era para validar, né? Porque é como se o goleiro tivesse adiantado, já estava autorizado. Mas o Baldassi mandou voltar e o Thiago Neves acabou perdendo. O fato é que o dia 2 de julho de 2008 acabou, inclusive porque eu estou conseguindo falar sobre esse jogo aqui para vocês. Eu consegui ver o lance do pênalti do Washington, porque desde 2008 eu simplesmente não conseguia ver nada daquele jogo, não conseguia ler nada daquele jogo, não queria conversar sobre aquele jogo, porque o trauma era gigantesco. Eu li tricolores falando em redes sociais, vamos parar de frescura, isso já há uns 5, 6 anos. Não é frescura, irmão. Não é frescura, irmã. Meu parceiro, é muita dor. Era muita dor. Que esse elenco, né, que essa comissão técnica, e eu que critico tanto a diretoria,
quero bater palmas para a diretoria do Mário Bittencourt, conseguiram acabaram com essa dor, acabaram com esse sofrimento e acabaram com 2 de julho de 2008. No dia 4, né, eu vi o jogo, como sempre, quieto em casa, tivemos um pequeno probleminha durante o jogo, mas vi uma parte pelo celular e depois terminei de ver o jogo em casa. Quando o Cano fez o gol, óbvio, explosão de alegria, mas eu sou um cara contido nessa coisa de agora vamos golear. Não, eu sempre acho que pode dar alguma merda e deu. Né? O Advíncula faz uma grande jogada, o Keno se joga ao invés de simplesmente fechar a perna esquerda do Advíncula, né? Que ele faz essa jogada corriqueiramente e a bola entra. E aí tome tensão, né? Vai o jogo para a prorrogação. Mas, gente, antes da prorrogação, o Boca teve uma grandíssima chance com o Merentiel, num dos raros erros do André. Né? A bola vai à esquerda do Fábio, passa perto. E logo depois, o Diogo Barbosa teve a grande chance. Né? 43 minutos e meio do segundo tempo. 43? Não. 93 minutos e meio. Ou seja, o juiz tinha dado 4 minutos de acréscimo, estava acabando, era a última jogada do jogo. Ele entra livre e ele tinha 2 opções: bater para o gol ou tocar para o lado que o Cano estava livre. Eu preferiria que ele tocasse para o Cano. Mas, cara, ele entrou livre, só chutou mal. Talvez se batesse de peito de pé, ao invés de chapar a bola, tivesse dado resultado. Mas para e pensa, esse jogo, essa conquista, ela é histórica. Ela é histórica porque é a primeira do Fluminense, outras virão. Mas ela também é histórica pela história dela dentro de campo, pela história desse moleque chamado John Kennedy. Que história! O John Kennedy sair do banco, o Diniz falar você vai fazer o gol do título, ele entrar, fazer um golaço sensacional e ser expulso. E depois ele disse no dia seguinte, cara, eu sabia da regra, eu sabia que eu tinha amarelo, mas eu não pensei nisso. Eu vi meus amigos, fui comemorar com os meus amigos. Na espontaneidade que é típica do John Kennedy. Mas ali bateu um desespero, não passava nem sinal de Wi-Fi, com 1 a menos ia ser bem complicado. Mas aí a burrice do jogador de futebol nos ajudou. Né? O juiz está de costas, o Fabra percebe, dá um tapa na cara do Nino e esqueceu que tem VAR. Ou, lá na Argentina, está acostumado ao VAR ser o Boca VAR. Como aqui no Brasil tem o Varmengo. E aí fica 10 contra 10. Ficou fácil? Não ficou fácil, irmão. Não ficou fácil. O Boca pressionou, mas pressionou do jeito Boca, né? Que é um time com não tanta qualidade individual. Bola alta, bola alta, bola alta. Um chute perigoso que o Fábio defendeu os 2 tempos. E aí, aos 113, restando 7 minutos para o tempo regulamentado, o desgraçado do Roldan deu 2 minutos e no final acresceu 4. O Guga entra livre num passe sensacional do Arias, domina e domina mal porque a bola fica esticada e ele é obrigado a se esticar todo e dar um totozinho. E aí foi cruel, gente, porque mesmo com o totozinho, um chute fraco, a bola passou pelo Romero, foi devagar, bateu na trave, poderia ter pego o efeito e entrado, mas não entrou. Ali naquele momento, né, minha filha estava andando de um lado para o outro da casa e falando esse jogo que não acaba, esse jogo que não acaba, esse jogo que não acaba. E eu levantei porque era grande chance e a bola foi devagar, devagar, bateu na trave. E eu falei, entra, entra, entra. E ela não entrou. E ela não entrou e ainda tínhamos mais 7 minutos, mais os acréscimos do desgraçado do Roldan, que foi um outro assalto ao Fluminense, tirando a expulsão do Fabra, porque já era para ter tido a expulsão do Valentini no primeiro tempo, que deu uma cabeçada no Ganso. E aí o Boca continua jogando bola na área. Né? E aí o Nino salva uma bola e vai até o meio de campo e o juiz dá uma falta que para mim não foi falta, mas ele dá uma falta, o Nino volta e era a última chance. Não era possível que o Vilmar Roldan ia dar mais tempo para o Boca Juniors. A bola é cruzada na área, o Fábio sai mais ou menos, mas a bola sobra para o Lima, que dá uma bicuda e ele deve ter ficado com vergonha e acabou o jogo. E aí, meus amigos, foi um momento que eu esperava há muito tempo, nós esperávamos há muito tempo. Eu não sei, vocês, quem tem 20 anos, não deve ter muita memória de 2008. Mas eu tô com 52, eu vi o fiasco de 85, né, quando classificava um na fase de grupos, num grupo de 4, e era sempre campeão e vice de um país, campeão e vice do outro.
E ficaram Fluminense, Vasco, Ferrocarril Oeste e Argentinos Júnior. O Fluminense tomou um pau dos argentinos e a única vitória que o Fluminense teve foi no empate, incrível, de 3-3 com o Vasco, mas que o Vasco escalou o Gersinho de maneira irregular. E aí o Fluminense ficou com os pontos do jogo. Foi um fiasco total em 85. Em 2008 foi aquela campanha maravilhosa que terminou em tragédia. Em 2023 tivemos um momento de oscilação no segundo turno da fase de grupo, mas no mata-mata o time engrenou de uma maneira fenomenal, com uma virada épica contra o Inter no Beira-Rio. E aí eu olho para o lado e a minha filha tá com o olho cheio d'água, eu com o olho cheio d'água, a gente se abraça e comemorar um título da Libertadores. Abraçado com sua filha, com a pessoa que você mais ama na vida, foi um grande presente que esse elenco me deu. E eternamente eu vou ser grato a cada um desses jogadores, titulares, reservas, comissão técnica, diretoria, mesmo quem eu sempre critiquei, como Samuel Xavier, por exemplo. Todos têm a minha gratidão eterna pelo momento que me propiciaram, que nos propiciaram. A emoção foi gigante. Eu não consegui parar de chorar por umas 2 horas. Eu chorava e bebia, chorava e bebia, chorava e bebia, depois bebia e chorava, enfim. Comemorando esse título maravilhoso da Libertadores da América. E você? Qual foi a sua história no dia 4 de novembro de 2023? Qual foi a emoção? Com quem você estava? O que você fez para comemorar esse título? Diz aqui nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e vitória Fluminense.